Olá, meninos e meninas do quinto ano e suas famílias. Eu sou a professora Alessandra e essa é a nossa aula de língua portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos um desafio, o desafio das fábulas. Mas antes, nós vamos começar com um pequeno resumo e uma revisão sobre artigo, substantivo e adjetivo. Vem comigo no slide. Veja aqui, cadeiras, mesa, Nazareno, que é o nome de pessoa, sofá, Maria, também nome próprio, irmão. Todas essas palavras são substantivos, tá ok? Ou seja, palavras que dão nome a seres em geral. E agora eu vou colocar qualidades desses substantivos. Plásticas é a primeira qualidade das cadeiras. Tá? Mesa, o que você tem em casa? Tem uma mesa nova aí? Não importa, uma mesa de madeira, enfim, qualidade. Nós estamos praticando com o que nós temos em casa. Em casa, tem uma pessoa, digamos, qualquer um homem, eu coloquei aqui Nazareno, mas pode ser José, João, tá? Nessa pandemia deve ser dorminhoco, então tem um homem dorminhoco aí? Nazareno dorminhoco. Sofá, um sofá quebrado, quem nunca, não é verdade? Maria, o substantivo próprio. O que vai qualificar aqui a Maria, no caso? Vou colocar que ela é esperta. E um irmão comportado. Tá certo? Veja, na coluna do meio eu coloquei substantivos. Na coluna do lado, em laranja, eu coloquei qualidades desses substantivos, que são os adjetivos. E na coluna da frente, que está definindo se é masculino ou se é feminino, nós temos os artigos. Também define se é singular ou plural. Olha, as cadeiras plásticas são mais cadeiras, então não é uma cadeira só. As cadeiras plásticas, tá? Artigo as. Uma mesa nova, também, o artigo indefinido. O Nazareno, por que é o e não há? Porque masculino tem que combinar com masculino. Um sofá quebrado, também combinando aí a palavra um com o substantivo sofá. A Maria, porque feminino com feminino. E um irmão. Veja, aí eu tenho que mostrar para vocês que essa coluna de substantivos, ela está combinando com os adjetivos. No caso, que são as palavras que qualificam os substantivos. E à frente nós temos os artigos, tá ok? Então essas palavras precisam combinar entre si para que elas tenham sentido na frase, para que elas estejam escritas corretamente. Se você não combina isso, então a sua frase não está escrita corretamente, tá ok? Tendo dito isso, nós vamos agora para o desafio das fábulas. Nós nomeamos essa aula de Fábulas, parte 2. Por quê? Para o quinto ano, como vocês já viram, o que é artigo, o que é substantivo, o que é adjetivo, nós vamos agora para um desafio maior. Vocês já conseguem, eu acredito, tá ok? Então, nesse desafio, nós vamos estudar rapidamente, relembrar, na verdade, a fábula e nós vamos partir para a construção dessa fábula. Vem comigo para o slide. Você vai anotar no seu caderno aí qual é a disciplina. Se possível, tire uma foto e depois você copia, que fica mais rápido para a gente, tá ok? Vamos lá, então. Vamos relembrar o que é a fábula. A fábula é o gênero narrativo onde as personagens são animais ou objetos que possuem características humanas, né? Como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia. Geralmente o texto é em prosa, ou seja, aquele texto em parágrafo. Ok? A finalidade é gerar uma reflexão através de um ensinamento ou moral da história. Vamos ver agora quais elementos nós precisamos ter para produzir uma fábula. Tá ok? Preste muita atenção nesses elementos, porque daqui a pouco nós vamos precisar deles para construir a nossa fábula autoral. Vamos lá. Primeiro você vai precisar de um título. Em seguida, escolher personagens. Claro, toda história tem que ter personagens. Local onde se passa essa história. Quando ocorreu esse fato ou história. Se surgir um problema, o que aconteceu? Gente, é muito importante que você perceba e construa essa história em torno de um problema.
para a história ficar boa, para ela aprender o leitor, tem que ter um problema, alguma coisa que aconteça para que a pessoa se envolva na história e tente resolver esse mistério, essa situação. Vamos continuar aqui no slide. Como termina essa história? Você vai ter que criar um desfecho bem legal, né? E como nós falamos de uma fábula, você precisa colocar a moral da história. Esse é o momento que você tira a fotografia do slide para você ter isso copiado no seu caderno e depois resolver a atividade. Vamos lá? Já tirou a foto? Ok, muito bem, você está ligado. Vamos continuar. Vamos agora esboçar uma foto. Opa! Vamos agora esboçar uma fábula. Desculpem. Vamos lá. Primeira coisa, título. Você precisa pensar num título bem legal para a sua fábula. Perceba, quando preparei essa aula, eu imaginei em algumas situações da escola que nós pudéssemos criar uma fábula em cima disso. Por que criar uma fábula? Porque nós somos autores, nós temos ideias, nós temos criatividade, nós precisamos estimular a nossa criatividade. Meninos e meninas, nós precisamos trabalhar a escrita o quanto antes. Faça as tentativas em casa, produza textos, não se importe se está certo ou se está errado. É importante que você se arrisque na escrita, porque você só vai conseguir aprender a escrever escrevendo, tá ok? Quanto mais você praticar, melhor, com mais habilidade, você vai continuar desenvolvendo aí a sua prática de escrita. E a sua leitura também vai melhorar. Vamos continuar. Você cria o título. Veja que título eu criei para uma fábula autoral. Vamos ver. Eu pensei em o lápis e a borracha, porque pode ser animais ou objetos. Então, eu escolhi o lápis e a borracha. Personagens também, o lápis e a borracha. Local onde se passa a história. Onde é que o lápis e a borracha passam a maior parte do tempo? É no estojo. Então, o local onde se passa a história é o estojo. Quando ocorreu o fato ou a história? Gente, essa história ela acontece diariamente. Por quê? Porque o lápis e a borracha, eles estão juntos todos os dias lá dentro do teu estojo. Tá ok? Surgiu um problema. O que aconteceu? Qual problema eu vou criar aí para que eu desenvolva uma história interessante entre o lápis e a borracha dentro de um estojo? Vamos ver. Olha só, o lápis era presunçoso, ele tratava mal a borracha, xingava de imprestável e dizia não prestar para nada. Será que o lápis conseguia viver sem a borracha? Vamos ver. Como termina a história? O lápis começa a escrever e erra várias palavras. Vem comigo aqui. Olha só, o lápis, ele começa a escrever e erra várias palavras. Isso aí, nesse esboço, nós colocamos apenas a ideia. Para você desenvolver essa fábula, você precisa incrementar com muitas coisas. Desenvolva melhor essa situação. Você vai dizer que o lápis, ele começou a escrever um texto e ele achava que ele não precisava de ninguém, ele não precisava da caneta, ele não precisava da borracha. Ele era o poderoso, só ele era suficiente para fazer uma escrita linda. Só que acontece que ele fica nervoso, ele já tinha discutido com a borracha. Então, nesse nervosismo, ele começa a errar. E aí você vai gerando uma trama, entende? Uma trama que vai interessar, porque a pessoa vai querer descobrir, mas o que será que aconteceu com esse lápis? Será que ele conseguiu resolver o problema dele com o erro de escrita? Enfim, você vai desenvolvendo ao ponto que você consegue prender o leitor na sua escrita. Vamos continuar aqui no slide. Tá? E aí, depois que você desenvolve tudo isso, você vai para a moral da história. Qual será a moral da história aí, nesse dilema entre o lápis e a borracha? Vamos ver. É melhor fazer amigos do que fazer sofrer. Por que isso, gente? Vem comigo aqui. Porque se o lápis tivesse feito amizade com a borracha, nesse momento em que ele precisou dela, ele poderia facilmente
corrigir o que ele tinha errado e assim permanecer com um texto bem escrito, né? A partir do momento que ele ia poder corrigir com o auxílio da borracha. Mas quando ele se acha melhor que a borracha e trata mal ela, ele acaba abrindo mão de uma amizade e de um apoio, de uma ajuda que seria imprescindível para esse momento em que ele precisou de ajuda, de auxílio. Compreende? Essa é a moral da história, tá ok? E essa moral, ela serve para várias situações que acontecem na nossa própria escola, como situações de bullying, por exemplo, onde um aluno ou um colega trata mal o outro por achar que não precisa dele. E isso é muito ruim. Então, essa nossa história, ela caberia muito bem numa situação de bullying que acontece na escola. Ok? Compreenderam? E esse é o momento da nossa fotografia. Tire foto aí desse esquema, dessa estrutura da fábula, e aí você vai poder construir a fábula de acordo com a sua ideia. Seja criativo, escreva bastante, deixe as ideias fluírem, não pense em número de linhas. Construa uma fábula bem legal e mande para sua professora ou professor de português. Tudo bem? Já tirou a fotografia? Vamos agora para a nossa dica do dia. Sim, a nossa aula está terminando, mas eu continuo pedindo para vocês, estudem cada dia uma matéria. Resolva os exercícios que a professora disponibiliza, os exercícios do livro, esse que nós trabalhamos aqui nas nossas teleaulas. A organização é muito importante para que você possa aprender melhor. No mais, força e fé, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.